Alguma vez já sentiu que o silêncio de um homem pesa mais que 1000 palavras? Que aquela ausência de respostas deixa um eco desconfortável, como se tivesse feito algo errado sem sequer perceber? A mente começa a revisitar conversas, gestos, mensagens. Mas e se o motivo desse afastamento não tiver nada a ver com você? Será que ele se afastou porque perdeu o interesse? Ou existe algo mais profundo por trás dessa atitude silenciosa? A resposta pode estar muito além da superfície. Em muitos casos, o que parece desdém é, na verdade, um reflexo dos próprios conflitos internos dele. Inseguranças, medos não resolvidos, traumas mal digeridos. Tudo isso pode transformar o comportamento de alguém sem que ele sequer perceba. Segundo a autora Louise Hay, aquilo que projetamos nos outros frequentemente revela as dores que ainda não conseguimos curar dentro de nós. E com os homens, isso não é diferente. Quando ele ignora, evita ou simplesmente se cala, pode estar tentando fugir do que sente, escondendo-se atrás de uma frieza que, no fundo, é apenas medo mal disfarçado. A ausência dele talvez não seja sobre você, mas sobre ele mesmo. Muitos carregam uma dificuldade enorme de lidar com sentimentos, especialmente quando esses sentimentos ameaçam desmoronar a imagem de controle que tanto tentam manter. O orgulho, a resistência em parecer vulnerável, o medo de se apegar. Tudo isso pode fazer com que ele se distancie justo no momento em que mais sente. E é nesse ponto que muitas mulheres se confundem. Acham que precisam fazer algo para trazê-lo de volta, provar valor, buscar explicações. Mas e se a chave estiver em outro lugar? E se, ao invés de correr atrás, o mais poderoso a se fazer for reconhecer o próprio valor e parar de tentar entender o que ele mesmo não compreende? No vídeo de hoje, vamos revelar o que realmente se esconde por trás desse silêncio masculino. E por que entender isso pode devolver a você algo ainda mais importante que a atenção dele: a sua força. Um homem só percebe a verdadeira ausência quando a previsibilidade que lhe dava conforto é substituída por incerteza. Ele não enfraquece por se afastar, mas por acreditar, com toda a convicção, que você continuará ali. No momento em que você opta por não mais reagir, por não demonstrar aquela atenção constante, o jogo vira. Você deixa de ser figura estática no roteiro dele e se transforma em algo indecifrável. E isso desestabiliza. A mente masculina, acostumada com o controle emocional silencioso, entra em curto quando o padrão muda. Como dizia Louise Hay, o que não conseguimos prever nos obriga a confrontar nossos próprios medos. E essa imprevisibilidade é um golpe que poucos conseguem digerir. É comum ver mulheres tentando se fazer presentes, acreditando que um gesto ou mensagem vai mudar tudo. Mas esse esforço quase sempre entrega a ele a confirmação de que ainda tem o domínio da situação. O que realmente desarma não é a tentativa, é o recuo, é a ausência, é o vazio. Quando ele percebe que você já não reage, que sua presença deixou de ser certa, um incômodo se instala. Aquela mulher previsível deixou de existir. E com isso, surge a primeira rachadura no orgulho dele. A sensação de controle começa a ruir. Surge a dúvida: e se ela não estiver mais ali como antes? E se o que eu pensava ser garantido já não for? Louise Hay também lembrava que tudo o que rejeitamos nos outros é o reflexo daquilo que evitamos em nós mesmos. Por isso, muitas vezes, o afastamento não significa falta de sentimento. Significa incapacidade de lidar com a intensidade que você desperta. Agora pense, e se ele finalmente percebesse o que perdeu? E se a mulher que ele ignorava se tornasse justamente aquilo que ele mais desejaria ter de volta? Prepare-se, porque a seguir vamos revelar os 5 pontos mais sensíveis de um homem quando ignora uma mulher. Gatilhos que podem virar o jogo sem que você precise mover uma peça. É nesse instante que começam os pequenos sinais. Sem aviso, ele visualiza seus stories, curte uma publicação ou solta um comentário disfarçado de acaso. Tudo parece sutil, mas carrega um peso: a dúvida.
porque agora ele já não tem mais certeza se você ainda está lá, esperando. Aquilo que antes era fácil, previsível, virou incógnita. Louise Hay dizia que a mente humana rejeita o imprevisível, e quando a estabilidade desaparece, o sistema entra em alerta. Esse é o segundo ponto frágil dele, a falsa segurança de que você estará sempre acessível. Quando isso se quebra, o chão dele treme. E o mais interessante? Isso é só o começo. O próximo gatilho é o controle. Enquanto você demonstrava dependência emocional, ele se alimentava disso. Pensava que era o centro da sua atenção, que sua presença era insubstituível. Só que esse cenário muda drasticamente quando você para de se mostrar carente e começa a transbordar confiança. Nesse momento, algo se desalinha dentro dele. Louise Hay afirmava: o que resistimos, persiste. E isso vale para relações também. Quanto mais você corre atrás, mais ele se distancia. Mas quando você recua e se coloca no centro da sua própria existência, ele sente. A mulher que deixa de buscar aprovação, que não implora por atenção, torna-se impossível de ignorar. E isso o confunde. Porque, até então, ele acreditava que tinha o domínio da situação, mas agora sua ausência já não o fere. Sua presença já não é garantida. Isso o coloca num estado de inquietação silenciosa. Quando você eleva a sua autoestima, tudo muda. Você não aceita mais migalhas emocionais, não precisa provar seu valor, sua presença basta. E é justamente aí que o jogo vira. Quando ele percebe que aquela que antes estava disponível, agora é um enigma inacessível. Neste momento, ele deixa de ter controle. E começa a se questionar: será que ela ainda me quer? Ou será que ela descobriu que merece mais? Alguma vez já notou que um homem te ignora como se tivesse certeza de que você continuará ali, intacta, esperando? Como se seu afastamento não tivesse impacto algum. E se, no instante em que ele decidisse voltar, você simplesmente já não estivesse mais? Antes de seguirmos, pense nessas perguntas. Você já sentiu que ele se afastava apenas porque sabia que podia? Já percebeu que, na cabeça dele, seu amor era garantido? Se sua resposta for sim, saiba que não está sozinha. E continue comigo, porque logo mais eu vou te revelar como inverter completamente essa dinâmica, de forma que ele passe a temer a sua ausência. Agora, vamos ao terceiro ponto vulnerável desse tipo de homem: a fantasia de exclusividade. Quando ele desaparece, faz isso com o ego inflado de quem se vê como o centro da sua vida. Acredita ser insubstituível, imaginando que nenhuma outra conexão pode competir com o lugar que ele ocupa. E sabe o que é mais curioso? Muitas mulheres, sem perceber, alimentam exatamente essa ideia. Deixam de lado os próprios interesses, amigos, sonhos, e concentram tudo nele. Só que Louise Hay já dizia: onde colocamos nossa atenção, damos poder. Ou seja, se você foca toda a sua energia em alguém que te ignora, você fortalece a convicção dele de que está no controle. Mas, e se essa realidade mudasse? E se você, em vez de continuar girando ao redor dele, começasse a reconstruir seu próprio universo? Ao se reconectar com quem te faz bem, suas amizades, sua família, seus projetos, você naturalmente tira dele o pedestal. E isso, para um homem acostumado à centralidade, é devastador, porque aí ele percebe que não é mais a prioridade e talvez nunca tenha sido tão essencial quanto pensava. Mas atenção, isso não é sobre trocar um homem por outro. Não se trata de substituição, é sobre resgatar sua identidade, sobre perceber que sua felicidade não pode depender de alguém que vai e volta quando quer. E quando essa transformação acontece, algo precioso se instala. Ele começa a sentir o que antes só você sentia: a dúvida, a perda de controle, o medo de não ser mais necessário. E a partir daqui, as regras deixam de ser as mesmas, porque agora é ele quem vai precisar correr atrás de respostas. Você já percebeu como alguns homens agem como se fossem indispensáveis na sua vida? Como se, de alguma forma, você dependesse deles para ser feliz, segura ou até mesmo para ter direção? E se você mostrasse
com ações e não com palavras? Que isso nunca foi verdade? O próximo ponto frágil de um homem que te ignora é o mito da necessidade. Ele acredita que você o precisa, e essa ideia o alimenta, ainda que de forma inconsciente. Mas no momento em que você demonstra que sua paz não depende da presença dele, tudo começa a se transformar. Você não é mais alguém esperando migalhas de atenção. É uma mulher que escolhe com consciência quem permite permanecer ao seu lado. Isso abala as certezas dele, porque exige uma postura que ele talvez nunca teve. Compromisso genuíno. Agora, não basta aparecer do nada, mandar uma mensagem vaga ou reagir a uma publicação. A responsabilidade muda de lugar. Se ele deseja continuar em sua vida, precisará provar que tem algo real a oferecer. Porque agora você deixou claro que sua felicidade não está à venda. E muito menos sob o controle de alguém que não sabe valorizar. E então vem o impacto. O controle que ele achava ter começa a escorregar por entre os dedos. Enquanto você cresce, amadurece e resgata sua força, ele é forçado a enxergar uma nova realidade. Não é você quem perde com o afastamento. É ele. Agora me diga, já viveu algo assim em alguma relação? Já percebeu que quando deixou de se importar, ele começou a se incomodar? Se esse conteúdo está fazendo sentido, clique em Gostei e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. E fica por aqui, porque o que vem a seguir é talvez a peça mais importante desse quebra-cabeça. Vamos falar sobre algo que poucos percebem: o orgulho disfarçado de confiança. Quando um homem se distancia, ele tenta passar a imagem de alguém seguro de si. Mas Louise Hay dizia algo poderoso: a imagem que projetamos é um reflexo do que acreditamos ser. E é exatamente aí que mora o ponto mais vulnerável desse tipo de homem: o ego que se alimenta da admiração feminina. Enquanto você o admirava, o colocava em destaque, o tratava como prioridade, ele recebia uma injeção constante de autoafirmação. Era como um combustível invisível que sustentava a postura de superioridade. Mas, e quando isso acaba? Quando ele percebe que sua atenção já não está mais ali, que seu olhar já não o valida como antes, algo dentro dele começa a ruir. Porque, no fim, muitos só entendem o valor da sua presença quando encaram o silêncio da sua ausência. Não é necessário recorrer a jogos ou estratégias complicadas. O que realmente altera a dinâmica entre vocês é quando você começa a mudar a maneira como o vê e trata. Quando, de repente, ele deixa de ser o centro da sua atenção e começa a perceber que já não é tratado com a mesma importância que antes. Isso, por si só, cria um efeito poderoso no seu comportamento. Louise Hay nos lembra que o inconsciente humano opera de forma simbólica. Quando um homem percebe que a mulher que o valorizava já não dedica a ele a mesma atenção, começa a sentir uma desestabilização emocional que ele não sabe explicar. Esse tipo de mudança mexe com a psique dele de maneira profunda, porque ele já estava acostumado a se sentir desejado e, muitas vezes, até necessário para sua felicidade. Mas o que realmente acontece é que essa mudança de foco começa a gerar um vazio que ele não sabe como preencher. Ele se acostumou a ser o centro da sua atenção. E agora, ao perceber que essa constante já não está mais disponível, ele sente uma insegurança que antes não fazia parte da equação. Agora, a verdadeira chave está em como você lida com essa nova dinâmica. Em vez de continuar a projetar atenção em sua direção, você começa a se concentrar em si mesma, a investir em suas próprias paixões e a dar prioridade à sua própria vida. E é isso que gera o verdadeiro impacto. Porque ele, inconscientemente, sentirá que já não é mais a única fonte de validação e segurança na sua vida. No momento em que ele começa a se dar conta de que sua presença não é mais algo garantido e que você está mais focada em seu próprio bem-estar e crescimento, a insegurança começa a tomar conta dele. A confiança com a qual ele ignorava você começa a se desfazer. E a dúvida entra em cena. Agora, ele começa a questionar o que pode realmente acontecer se, de fato, ele continuar ignorando você. O que aconteceria se você já não estivesse?
mais esperando por ele? Se ele não fosse mais a sua prioridade, essa dúvida, essa incerteza começa a se espalhar em sua mente, e é aí que o jogo começa a virar. Ele percebe que não pode mais contar com a certeza de que você estará lá quando ele decidir voltar. E esse é o ponto de virada. Essa é a realidade que acontece quando uma mulher entrega tudo, sem garantir que há um equilíbrio na relação. No momento em que um homem se acostuma a receber atenção e carinho sem ter que investir para merecer, ele começa a tratar a presença dela como algo garantido, como um direito, e não como um privilégio que exige cuidado e reciprocidade. Esse comportamento é a razão pela qual tantas mulheres se sentem exaustas e frustradas. Elas se entregam de forma plena, com a esperança de que, em algum momento, o homem perceba o valor do que recebe e retribua com a mesma intensidade. Mas a verdade é que o reconhecimento não vem quando se espera passivamente. Ele surge quando há uma mudança interna que altera a dinâmica da relação, criando um novo equilíbrio de poder. Esse é o tipo de transformação que você precisa fazer agora. Uma mulher que compreende verdadeiramente seu valor nunca dá tudo de graça. Ela sabe que, para uma relação ser saudável e significativa, deve haver reciprocidade. O amor próprio é a fundação sobre a qual qualquer relação sólida é construída. Ao adotar essa mentalidade, a dinâmica muda completamente. O homem que antes se sentia livre para se afastar, sem pensar nas consequências, agora se encontra diante de uma nova realidade. Ele não pode mais dar por garantido que ela estará disponível para qualquer migalha de atenção. E nesse momento, sua segurança começa a desmoronar. Ele começa a se perguntar se realmente tem o controle da situação. Se você já se sentiu mais investida em uma relação do que recebeu em troca, deixe um comentário abaixo. E, se esse conteúdo está ajudando você a ver as coisas de uma forma mais clara, curta o vídeo agora mesmo. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. O verdadeiro giro acontece quando você entende que a maneira como um homem te trata é diretamente ligada a como ele vê seu próprio valor em sua vida. Se ele sente que pode se afastar, ignorar e voltar sempre que quiser, sem consequências, ele nunca vai sentir necessidade de se esforçar ou temer perder você. Louise Hay falava que, inconscientemente, os seres humanos testam os limites dos outros, para ver até onde podem ir sem enfrentar repercussões. E é isso o que acontece frequentemente nas relações. Muitos homens, sem sequer perceber, adotam padrões de comportamento onde se afastam, mostram indiferença e jogam com a incerteza emocional de uma mulher, sabendo que ela continuará disponível para ele, independentemente do que faça. Mas, e se essa certeza desaparecesse repentinamente? Quando uma mulher decide parar de dar validação gratuita e quebra o padrão previsível de sua resposta, o impacto na psique desse homem é muito mais profundo do que ele imagina. Ele se acostumou à ideia de que sua presença era o suficiente para garantir atenção e admiração, sem esforço algum. Mas quando percebe que essa atenção já não está garantida, começa a experimentar algo que antes não sentia: a insegurança. Como Louise Hay afirmou, a mente humana busca padrões e estabilidade, porque isso nos dá uma sensação de controle sobre nossa realidade. Quando essa estabilidade desaparece, o homem é forçado a confrontar a incerteza, algo que ele sempre evitou. Imagine o impacto que acontece quando, de repente, a mulher que sempre foi disponível para um homem passa a mudar sua atitude. O cérebro do homem entra em um estado de alerta, e é nesse preciso momento que a dinâmica da relação começa a mudar de direção. O homem que antes ignorava, agora sente que não tem mais controle absoluto sobre a situação. Ele começa a se questionar: será que posso continuar agindo da mesma forma, sem consequências? Será que ainda posso contar com a certeza de que ela vai estar sempre aqui para mim? Pela primeira vez em muito tempo, é ele quem começa a sentir que pode perder algo valioso. Esse é o ponto de virada.
Aqui radica a verdadeira diferença entre uma mulher que é valorizada e uma que é ignorada. A mulher que é valorizada sabe que sua atenção é um privilégio e não uma obrigação. Ela não persegue, não mendiga e, acima de tudo, não aceita menos do que merece. Ela entende que para um relacionamento ser saudável e significativo, deve haver reciprocidade. Ela não espera que o homem mude, ela apenas se posiciona como alguém que não vai tolerar menos do que merece. Quando um homem percebe que há a possibilidade real de perdê-la, seu desejo de controlar a situação começa a se transformar em uma necessidade de ser aceito novamente. Mas o mais importante de tudo é que, nesse momento, a mulher que antes estava esperando, agora não espera nada. Ela se tornou uma mulher que não precisa mais ser escolhida. Ela entendeu que sempre teve o poder de escolher quem ela permite estar em sua vida. Esse é o mindset que realmente faz um homem perceber o valor de uma mulher. E isso é só o começo de algo muito mais profundo. Um dos maiores erros que uma mulher pode cometer em uma relação é se afastar da esperança de que, em algum momento, o homem vai abrir os olhos e perceber o seu valor. O que muitas não percebem é que ninguém pode ver em você o que você mesma ainda não reconheceu. Louise Hay explicava que tudo o que aceitamos dos outros é reflexo do que aceitamos de nós mesmos. Se você constantemente se conforma com menos do que merece e continua investindo em alguém que não oferece o mesmo nível de compromisso, o que você está dizendo para sua mente é que talvez você não mereça algo melhor. Essa crença, mesmo que inconsciente, acaba moldando a maneira como você permite que os outros a tratem. Agora, imagine o impacto que ocorre quando você deixa de viver em função da expectativa de que alguém mude e começa a se ver de um lugar de total segurança e autossuficiência emocional. O que acontece quando você não depende mais da validação de um homem e se torna dona do seu próprio valor? O impacto na mente dele será profundo. Quando um homem percebe que a mulher que antes o idealizava e ansiava pela sua atenção agora parece completamente livre de sua influência, sua segurança começa a desmoronar. Ele começa a se questionar se cometeu um erro ao dar por garantida a sua presença. Isso acontece porque ele percebe pela primeira vez que já não é mais a peça central na vida dela. O medo de perder o controle sobre a situação se torna uma sensação cada vez mais presente em sua mente. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica de poder muda de forma irreversível. Quando você começa a reconhecer seu próprio valor e a se priorizar, a dinâmica de qualquer relação se transforma. O homem que antes se sentia no controle, agora se vê confrontado com a realidade de que não pode mais contar com sua presença garantida. Quando ele percebe que a mulher que antes estava sempre disponível, agora está em sintonia com sua própria vida e autoestima, começa a questionar-se se realmente tem o controle da situação. A verdadeira transformação ocorre quando você entende que não precisa de validação externa para se sentir completa. Você não precisa mais mendigar atenção ou amor, porque já sabe que merece reciprocidade. Isso não é sobre jogos, é sobre equilíbrio e respeito mútuo. Agora, eu quero saber de você. Já se sentiu como se estivesse investindo mais em um relacionamento do que estava recebendo? Como você lidou com isso? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe sua experiência. Se esse conteúdo fez você repensar a dinâmica dos seus relacionamentos, curta o vídeo e se inscreva no canal. E não perca as próximas dicas, porque elas podem mudar a maneira como você encara a sua própria vida amorosa. Lembre-se, o poder está em suas mãos e você merece ser tratada com o respeito e a atenção que dá aos outros.